Olá pessoal, aqui quem está falando é o pastor Fernando Santana. Eu estou passando por aqui para poder trazer uma mensagem muito edificante para a sua vida e para a vida da sua família. O texto que eu quero meditar com vocês hoje está no livro de 1 de Crônicas, no seu capítulo de número 4. Crônicas, todos sabem que é o livro, os 10 primeiros capítulos, 9 primeiros capítulos são um livro de genealogia. No capítulo 4 é a genealogia da tribo de Judá e está escrito assim no versículo de número 9. E tornou-se Jabes mais ilustre do que todos os seus irmãos. E a sua mãe colocou o seu nome de Jabes, dizendo, porque em dores eu dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, Senhor, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fazer com que do mal eu não seja aflito, 3 pontinhos, e o texto termina dizendo, e Deus lhe concedeu tudo o que ele havia pedido. Queridos, esse texto é muito importante do ponto de vista para mostrar que existem pessoas que tinham tudo para dar errado, mas quando Deus entra na história da vida dessas pessoas, aquilo que era para dar errado começa a dar certo. Pois eu quero te dizer, acredite, a tua vida vai mudar. Olá, eu estou voltando aqui para a gente poder então meditar nesse texto. Pois bem, o texto começa dizendo para a gente que foi Jabes, ou tornou-se Jabes, mais ilustre do que todos os seus irmãos. Você sabe o significado da palavra ilustre? A palavra ilustre, ela perpassa a palavra fama. É alguém que não só tem fama, que não só tem conhecimento, mas alguém que tem respeito pela fama que ele tem. E Jabes tornou-se essa pessoa. O texto começa do fim para o começo, porque ele tornou-se, isso é uma indicação de que ele não era. Porque o que é que aconteceu na vida desse moço de tão importante? Queridos, primeiro que o seu nome é um nome que foi colocado nele por conta das dores que a sua mãe sentiu ao dar à luz a ele. Esse nome tem um significado que não é dos melhores. Ele tem alguns significados que são significados um tanto quanto complicado. Primeiro, Jabes significa causador de dores. Por isso a sua mãe colocou o seu nome. Eu não sei qual o motivo pela tua mãe ter feito isso, mas talvez trazendo para os dias de hoje, é possível que a sua mãe tenha sido acometida por uma enfermidade que é muito comum na atualidade, que é a depressão pós-parto. De modo que a sua mãe, ao ver aquela criança, ela não criou uma afeição por ele. A dor foi tão grande que ela sentiu, que ela pôs o nome dele de causador de dores. Eu fico imaginando Jabes, no tempo de escola, contextualizando, as pessoas o chamando de Jabes, e ele queria se esconder e talvez não tinha onde se esconder, porque ele tinha que encarar a triste realidade de ser alguém que nasceu para causar dores nas pessoas. Mas o que é interessante também é que o nome no Antigo Testamento ou na Era Antiga, ela tinha tudo a ver com a história de vida dessa pessoa. O nome era profético. O nome indicava um caminho em que essa pessoa haveria de trilhar. Ou seja, Jabes teria ou haveria de ser alguém que causaria dores nas pessoas. Talvez um marginal, um fora da lei, alguém que ao encontrar-se com outro na beira do caminho, tomaria o seu dinheiro, causando-lhe dores terríveis para as pessoas. Mas Jabes teve um encontro. O encontro que Jabes teve foi proveniente do seu aprendizado. Todo menino judeu, quando completava 7 anos de idade, ele então tinha que ser ensinado sobre a Torá. Quem tinha pai
fazia isso? É muito possível que Jabes não tivesse pai. E eis a razão pela qual a sua mãe colocou o seu nome de Jabes. E ficou com a sua mãe a prerrogativa de colocar o nome nele. Mas quando não tinha pai, era dado para ele um rabi ou um raboni. Um homem conhecedor da lei, que tinha agora a incumbência de ensinar a esse menino a respeito da lei de Deus. E isso é fantástico, porque Jabes, ele quando atingisse a idade de 12 a 14 anos de idade, ele ia passar pelo seu bar mitzvah, que era o seu batismo, para poder ele conhecer ou explicar um pouco a respeito daquilo que ele aprendera com o seu rabone a respeito da lei. Só que Jabes, muito mais do que querer gravar o que a lei dizia, Jabes queria aprender o que a lei dizia, porque só aprendendo o que a lei dizia, ele teria a sua vida transformada. E o rabi começou a lhe ensinar todas as coisas a respeito da Torá, e ele, ao invés de gravar, ele ia aprendendo. E algumas coisas eu creio que marcou a vida dele. Primeiro, quando o seu rabi lhe ensinou que Deus do nada fez tudo através de uma palavra, aquele menino ficou encantado. Imagina um menino de 7 anos ouvindo a respeito da criação de Deus, a respeito do poder criativo de Deus através da sua palavra. Jabes aprendeu tudo aquilo, guardou no seu coração, passou pelo seu bar mitzvah, não sei como foi, mas eu só sei que tudo aquilo que ele aprendeu serviu para um dia ele mudar a história da sua vida. Como? Jabes era alguém que cresceu marcado, manchado pela vida, marcado pelas pressões, marcado pelas pessoas que chamavam o seu nome e que dizia: você nasceu para causar dores. Observe pelo texto que Jabes tinha irmãos, e os irmãos de Jabes é muito possível que tenha rejeitado ele, porque ele foi rejeitado pela sua mãe. Mas a Bíblia diz: pode uma mãe rejeitar o filho que ela gerou no seu ventre e que amamenta? A resposta é sim, porque a mãe de Jabes fez isso com ele. Mas a Bíblia diz: todavia eu, o Senhor, jamais o rejeitarei. Então Jabes invoca o nome do Senhor. Quando eu olho para a oração feita por Jabes, eu não consigo entender como Jabes conseguiu fazer aquele tipo de oração, devido a ser um homem tão marcado pelas dores da vida. Mas ele teve um encontro com a palavra de Deus, e quem tem um encontro com a palavra de Deus, tem um encontro com o próprio Deus, porque Deus é a sua própria palavra. E a história diz que Jabes orou a Deus, e a sua oração foi uma oração ousada. O seu pedido é um pedido ousado, é um pedido de alguém que teve a sua vida transformada. Jabes vai pedir que os meus termos sejam amplificados, que a sua mão seja comigo, que do mal eu não seja atingido. E ele vai fazer uma oração ousada: ah, Senhor, eu te peço, o Deus de Israel, o Deus que ele aprendeu, que ele conheceu. E quando ele faz essa oração, a história termina dizendo que Deus concede a Jabes tudo aquilo que ele tinha pedido. Que coisa mais linda! A história de um homem que tinha tudo para dar errado, deu certo. Por quê? Sabe por quê, querido? Porque o encontro com Deus faz toda a diferença. Todos os homens, todas as mulheres que tiveram com Deus o encontro, tiveram a sua vida transformada. Essa palavra é uma palavra que vem ao teu coração para lhe convidar a ter um encontro com Deus, porque eu tenho certeza que o encontro com Deus na tua vida mudará toda a história da sua vida. E o texto diz: Deus consentiu tudo o que Jabes pediu, e tornou-se Jabes mais ilustre do que todos os seus irmãos. O derrotado tornou-se vencedor. Por quê? Porque o encontro com Deus faz com que os pequenos se tornem grandes, os fracos se tornem fortes, que os caídos sejam levantados, que os tristes recebam alegria. Por isso eu profetizo que Deus vai marcar o encontro com você, você vai se encontrar com Deus e a tua história será transformada para a honra e glória de Jesus. Deus abençoe.